Olá, boa noite. Sábado, 14 de novembro, faltam poucas horas para as eleições municipais de 2020 e o NTV News está cheio de informação. Na edição de hoje, a gente mostra como está a movimentação em Lagoa Formosa. Justiça determina que pesquisas eleitorais divulgadas recentemente por Arnaldo Queiroz e Falcão sejam retiradas das redes sociais. PRF inicia fiscalização para coibir o transporte irregular de eleitores. Moradores tornam a reclamar de poeira em obra na Avenida Brasil. Eleições fazem aumentar demanda por viagens no terminal rodoviário. Procon DR e a NTT realizam operação de combate ao transporte clandestino. Cultivo de flores aumenta na pandemia. Dia Mundial do Diabetes reforça cuidados para prevenir e conviver melhor com a doença. Esses são só alguns dos nossos destaques. Fique ligado. A poeira, falta de iluminação e de infraestrutura em uma avenida no bairro Jardim Panorâmico são os 3 maiores motivos de reclamação por parte dos moradores. Já são anos sem que a prefeitura faça alguma coisa e eles cobram. Na garagem da fisioterapeuta Jamile, muita poeira. Ela está por toda a garagem, principalmente no teto do carro. A mulher que trabalha atendendo pacientes em casa diz que não aguenta mais ter que manter tudo trancado por causa da poeira. Já tem 1 ano e 5 meses que eu moro aqui nessa avenida, né? E assim, vira e mexe é um problema. Primeiro nós começamos na época dos buracos, a prefeitura veio, depois de muita reclamação, nós fizemos uma reportagem aqui na época, eles vieram, tamparam esses buracos. E agora veio uma camada de terra ali para trás, que o pessoal está passando muito acelerado e ao mesmo tempo está trazendo toda a poeira para minha casa. Eu estou tendo que ficar com a casa praticamente fechada o dia inteiro e lá é muito quente, abafado. Olhando assim, até parece que na avenida dela não existe a pavimentação asfáltica, mas existe. O grande problema é que toda a via está tomada por muita terra que escorre de um lote vago. Com as chuvas, a Jamile conta que os poucos bueiros que existem aqui não conseguem suportar tanto volume de água e lama. A gente tem um problema do alongamento, os 2 lados da avenida vira por água em prazo de segundos, né? Não tem escoamento de água. E essa água traz sujeira, traz bicho para dentro de casa. Já foram vários ratos que eu já encontrei dentro de casa. Desde que eu conheço aqui é dessa forma. É muito mal cuidada, né? Não tem uma infraestrutura adequada. Que é uma avenida conhecida da cidade, que dá acesso a muitos bairros conhecidos, né? Aqui para cima. Quem também sofre com a poeira intensa durante o período seco e a lama durante as chuvas é a dona de casa Maria Correia. Não, tá muito ruim, né? Tinha que dar uma melhorada pra gente, né? Além de toda a sujeira, os carros que passam em alta velocidade sobem a poeira, os moradores reclamam também da falta de iluminação pública aqui do bairro. Nessa imagem que o Gustavo fez, dá pra ver claramente, de fora a fora, que não existe nenhum poste de iluminação pública aqui desse lado da via. Vamos olhar aqui, ó. Não tem nenhum poste. Agora, aqui do outro lado também vamos verificar. Ó, nas imagens do Gustavo, também nenhum poste de iluminação pública. Há só 2 que estão do outro lado da rua. E aí, quem passa por aqui à noite fica mais preocupado, porque além da escuridão, dá para notar que não existe nenhuma área destinada para pedestres. E os carros passam em alta velocidade. Bem escuro, é difícil. Quando eu venho dali, eu corto para ali para passar no meio do bairro, porque aqui tá muito escuro. Tem medo de passar aqui sozinho? Tem medo. Tem esse mato aí, né? Não tem iluminação. É muito difícil. À noite isso aqui é uma tristeza. Eu até tenho um cliente aqui em casa, um paciente que costuma brincar muito, né, que Deus me livre disso aqui. Todo dia ele faz à noite, então chega aqui é um breu, né? Para você andar aqui a pé à noite é muito complicado. Até para mim chegar em casa de noite sozinha é complicado. Cansada de insistir para que o poder público venha resolver o problema do bairro, ela pede ajuda. A gente já fez várias reportagens, né, e até hoje sobre a iluminação nada foi resolvido.
até aqui ao lado da construção. O proprietário já está esperando a prefeitura vir instalar um poste para ele ligar a própria energia dele, que ele não tem, né? E até hoje não foi resolvida. A CEMIG joga para a prefeitura fica enrolando, como a gente sabe que sempre é assim, né? Então, assim, você vê, aqui vai gerar empregos, né? São 3 cômodos de comércio aqui ao lado, vai gerar mais empregos. Infelizmente, nem a energia para a obra ele não tem. Moradores do bairro Antônio Caixeta reclamam da obra realizada há 3 meses na Avenida Brasil. Segundo eles, a poeira tem incomodado bastante, afetado quem tem comércio nas proximidades. A dona Helenita mora na Avenida Parque, no bairro Antônio Caixeta, bem próximo à Fátima Porto, com a Avenida Brasil. Há 3 meses, esse trecho perto da casa dela teve que ser interditado por causa das obras. E desde então, só transtornos para a mulher. Tá lindo, com as janelas fechadas, a gente anda lá e os pés tá deixa aí para pior, ó. Dentro de casa. Lá tá horrores. Eu falei, eu não tô aguentando mais, essa poeira para mim faz mal. Mesma situação ocorre com a Rosângela, que também mora nessa rua e reclama que desde que começaram as obras, a poeira e a lama têm incomodado. Aqui, até a garagem da casa da moradora e a dos vizinhos ficaram inacessíveis, devido à quantidade de terra e de buracos feitos nas entradas. Quando não é a chuva com a lama, é a poeira, né? Porque a terra seca e os carros passam numa velocidade muito alta, tem isso também. Então, assim, tá insuportável. Casa da gente fica só fechada, porque a gente não suporta a poeira, né? E tá incomodando bastante. Eu não consigo entrar pela minha garagem, que é da Avenida Brasil, porque não tem como. Quem teve prejuízos também foi a Maria Terezinha, que é comerciante. Sem a via que costumava ter mais movimento, a Avenida Brasil, ela perdeu a clientela. Agora, ela até teve que colocar pedaços de papelão e de cartelas de ovos nas janelas e aberturas do estabelecimento para tentar diminuir a poeira que invade o local, mas sem muita solução. Eu estou ficando mais fechada do que aberta, porque não tem condição de vender as coisas de comer numa poeira dessa. E meus fregueses que desce de manhã para tomar café para o serviço não para. Não desce. Como que desce numa coisa dessa? Limpeza é de minuto em minuto e você não vê nada limpo. Não tem como. Não tem. Tem jeito não. Você vê, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho empregado para pagar, eu tenho meus talão, tudo, tenho pago imposto, tudo em dia. E você viver numa coisa dessa, não tem como. Você vê, eu preciso de trabalhar, eu vivo disso aqui, se eu não trabalhar, eu não como. Segundo elas, quando tentam pedir alguma providência ao poder público, a resposta é sempre a mesma. E sem saber o que fazer, elas cobram alguma medida. Se eles não tiverem uma consciência de que pra gente não tem como não. A gente vai na prefeitura, o secretário fala que é com o pessoal da empreiteira. Então tá assim, um joga para um, outro joga para outro. Enquanto isso a gente está aqui. Já tem uns 3 meses que nós estamos nessa situação. É porque agora a gente resolveu falar, porque já chegou no limite. A gente não está aguentando mais. Você fala com um, joga em cima do outro. Você fala com o outro, joga em cima do outro. Nem uma água a prefeitura não jogou aqui para nós. Segundo a Prefeitura de Patos de Minas, o serviço encontra-se em fase adiantada e está próximo de ser concluído. Em razão do período chuvoso, não foi possível fixar a data de conclusão da obra, que sofreu atrasos devido à necessidade de substituição das manilhas de captação de águas pluviais. Quanto à limpeza, a empresa responsável pela execução da obra realizará esse serviço ainda essa semana. Depois do intervalo, tem mais notícias. Eleições fazem aumentar demanda por viagens no terminal rodoviário. Segundo a empresa que administra o terminal rodoviário de Patos de Minas, neste fim de semana, o aumento das embarcações é de 30%. Os destinos com maior compra de passagens são para as cidades da região. Essa demanda maior tem a ver com as eleições. Hoje foi o dia de voltar para a cidade natal.
O Francisco saiu de Feira de Santana, na Bahia, está passando em Patos de Minas e agora deve seguir para São Paulo, onde vai votar nos candidatos que ele já escolheu. Vou escolher o candidato que eu já tenho, né? Já tenho o candidato na cidade, certo, né? Quem conhece o pai, já foi prefeito da cidade, né? Eu deixei mercadoria minha em Salvador para poder votar no candidato que eu gosto. O Divino estava passeando em Patos de Minas com a esposa e a neta, mas agora vai ter que voltar para São Paulo. Ele também não quer perder a eleição. Afinal, os candidatos já estão escolhidos. Com certeza, tem que ir para votar, né? Cumprir nossa obrigação de cidadão, né? A gente tem que escolher nossos candidatos, né? Pessoa que governa a nossa cidade, né? Você tem que fazer alguma coisa para melhorar e saber votar, né? Já o estudante de medicina Victor vai deixar de votar esse ano. É porque ele tem um compromisso com os estudos já na próxima segunda-feira e acha melhor viajar no fim de semana. Queria ficar aqui. Porque eu acho importante votar, cada um exercer seu direito e reflete futuramente nos próximos 4 anos, né? Que a gente votar vai definir o futuro da cidade. A pandemia de novo coronavírus não foi desculpa para muitos eleitores que saíram de Patos de Minas e foram para sua terra natal para exercer o direito à democracia, votando no candidato escolhido. A movimentação aqui no terminal rodoviário da cidade deve aumentar muito neste fim de semana, principalmente para cidades da região. A recomendação, segundo a Tijucana, empresa que administra o terminal rodoviário de Patos de Minas, é para que os passageiros antecipem as compras das passagens, para que não fiquem na mão na hora de embarcar. Aproveitando, o pessoal que mora no município de Patos de Minas, se precisar deslocar, por favor, entre em contato o mais rápido com o terminal rodoviário. Esse entorno de Patos, mas dentro do município, que precise votar no domingo, vir e voltar e utilizar os ônibus e dentro do terminal rodoviário, por favor, o mais rápido possível no terminal rodoviário. Não deixe para a última hora adquirir a sua passagem para o seu retorno. Além de comprar antecipado, a recomendação é para que as pessoas não descumpram as regras sanitárias de combate ao coronavírus. Não terminou a obrigatoriedade do uso da máscara, principalmente em órgãos públicos. Ainda você será cobrado o uso da máscara, tanto no terminal rodoviário, em qualquer lugar do Brasil, e para o embarque e desembarque você tem que ter a sua máscara. Por causa do grande número de pessoas circulando na rodoviária esse fim de semana, a fiscalização para o cumprimento das regras deve ser redobrado. A fiscalização dentro do terminal rodoviário é um pouco, como você notou, é um pouco rigorosa. E a gente tem que tomar todos os cuidados e orientar o máximo possível o passageiro, o frequentador do terminal rodoviário. Um homem de 44 anos que vive em condições precárias e que teve a história mostrada aqui na NTV passa por dificuldades. Ele foi notificado pelo município a sair do local onde mora, que é um terreno da prefeitura, porém não tem para onde ir. Na última reportagem exibida no início deste mês, nós mostramos o amor de Cássio, de 44 anos, pelo local onde vive, o Ranchinho da Paz. É o Ranchinho da Paz, né? Por que esse nome? É o que eu senti no meu coração e minhas palavras dizem através do Pai, que é nosso Senhor Deus maravilhoso. Então eu senti assim, eu pus o nome, Ranchinho da Paz. Ao mesmo tempo que mostramos a alegria e o amor do homem pelo local, também registramos o drama e a incerteza que o homem vive em não saber para onde ir. Já que no início do mês, ele foi notificado pela prefeitura a deixar o terreno invadido, porém, ele não tem para onde ir. Desta vez, viemos até a casa dele para saber se ele recebeu a ajuda do município. De longe, ele vinha alegre e satisfeito por mais um dia de trabalho. Guardou seu carrinho de reciclagem e, como um bom anfitrião, convidou a nossa equipe para entrar até a casa dele. É uma barraca, como você vê, feita com resto de cobertores que ele acha nas ruas. Aqui tem muita madeira e muito material. E algo que chama muita atenção, essa lamparina aqui, ó, que está bem próximo a um quadro que é de papel. Isso aqui, ó, é totalmente de isopor, ou seja, todos materiais inflamáveis e que podem pegar fogo a qualquer momento.
é um risco que o Cássio vive aqui dentro. Agora, pergunta simples para ele, aqui ó. Cássio, tem medo de dormir ao lado do fogo, correndo todo esse risco? Medo não tem não, mas quando eu vou deitar para dormir, eu apago a lamparina, né? Aí deito e vou dormir, eu apago. E eu não tenho medo não, eu vivo aqui em paz. Animais peçonhentos, acordar com um escorpião do seu lado? Não tem medo. Não tem medo e tem fé em Deus que não vai acontecer isso comigo, dos animais vir me prejudicar. Cássio diz que depois que a primeira reportagem foi ao ar, muitas ajudas chegaram até ele. Sempre vem um apoio, já veio uma pessoa aí, me deu um trocadinho, 10 mil reais, o outro vem, me dá uma cesta básica. Sempre tem alguém me ajudando aqui, fortalecendo. Outra irmã trouxe para mim um milho para tratar dos bichinhos, das galinhas. E eu tô lutando aqui, eles trazem para mim, eu agradeço. E sou feliz, porque as pessoas entendem que eu tô lutando e eu não tô aqui para poder brincar, eu tô aqui para lutar e viver bem, tranquilo, em paz, no ranchinho da paz aqui. O que mais entristece o catador de recicláveis é saber que a qualquer hora ele pode ser colocado para fora e o rancho dele derrubado. Eu tô pensativo, o que é que eu vou fazer da minha vida? Porque eu sou muito feliz aqui nesse cantinho que eu vivo, um ranchinho, e se me tirar daqui eu vou sair, falar a verdade para vocês, eu vou sair com meu coração na mão, triste, porque esse cantinho aqui é minha vida. Eu não queria, eu não quero que me tire daqui, eu quero que eles deixem eu viver aqui. Tudo que ele mais quer é uma posição e a ajuda do município, já que até agora ninguém veio até o local para conversar com ele e tentar resolver a situação. Só veio aquele lá para poder trazer aquele papel lá, né? Como é que chama que trem? Modificativo, sei lá. Só ele, aí depois mais nada. As pessoas que estão me ouvindo, me dá força, me ajuda, que eu quero continuar nesse cantinho aqui da paz, no ranchinho da paz aqui, viver minha vida. Segundo a prefeitura, o homem recebeu a visita de uma assistente social do CREAS e foi informado que deve deixar o local, uma vez que não se pode construir edificações em terrenos ou vias públicas sem autorização. A área na qual ele construiu a moradia é de propriedade do município. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, foram oferecidos a ele alimentação e banho enquanto precisar. Além disso, a Secretaria providenciará o encaminhamento dele para uma clínica credenciada pelo governo estadual via SEDESE, que tem acolhido pessoas em situação de rua durante a pandemia de Covid-19. Contudo, o morador tem se negado a receber essa assistência. A seguir, a arborização ainda é desafio em Patos de Minas. E amanhã deste sábado, na Feira Livre do Produtor Rural. Um consumo maior e incertezas tem motivado expressivas altas entre os preços dos alimentos. A repórter Gabriela Queiroz conversou com alguns consumidores que faziam compras na Feira Livre do Produtor Rural para saber se eles estão sentindo a alta no bolso. Um novo ciclo de preços altos para alimentos está apenas no começo, segundo especialistas. Já é possível registrar um aumento no consumo de alimentos básicos no Brasil per capita de 1 kg de feijão, 2 kg de arroz, 1 kg de carne de frango e de 15 a 20 ovos a mais em 2020, em comparação com 2019. Isso sem citar maior demanda por leite integral, lácteos, óleo de soja e demais proteínas. Nossa, aumentou demais as coisas, tá tudo muito caro. Tá tendo quase nada barato mais não. Aí é ruim que a gente tem que subir as coisas da gente também, né? Mas a gente fica até com dó das pessoas também, que tá tudo passando dificuldade. Que tudo, uns foi mandado embora, outros o salário não sobe, as coisas sobem, então é muito difícil. Não é fácil. O arroz, a ração, tá muito cara, a ração subiu demais e o leite baixou. Os consumidores já sentem no bolso esses reajustes, mas alguns não deixam de comprar o necessário para o dia a dia, como frutas, verduras, legumes, leite. Comprar ela fresquinha, né? Mas tá mais caro. Se tiver caro, eu deixo de comprar. Porque não tem condição. Não, eu não deixei de comprar aqui, não. Eu não consigo viver sem alimentação. Mas que tá pesado, tá, né?
E muitas pessoas, se não tiver uma ajuda, vai passar necessidade trabalhando. O Índice de Preços de Alimentos da Organização para a Alimentação e Agricultura, que mede as variações mensais de uma cesta de cereais, oleaginosas, laticínios, carnes e açúcar, teve média de 100,9 pontos no mês passado, a maior desde janeiro, contra 97,8 de setembro. Ainda, segundo a organização, espera-se que as colheitas mundiais de cereais tenham um recorde anual em 2020, embora tenha reduzido ligeiramente suas previsões anteriores. Patos de Minas dispõe de uma lei para a arborização da cidade desde 97. Mas e aí, você acha que o município é realmente rico em verde? É sobre isso que a gente fala agora com a reportagem de Rafael Ribeiro e Gustavo Brito. A Lei número 4.451/97, de 7 de julho de 1997, dispõe sobre o Código de Arborização Urbana no município de Patos de Minas. Nela, são considerados integrantes do sistema de áreas verdes do município de Patos de Minas todos os logradouros, praças, jardins e parques públicos do município, todos os espaços livres de loteamentos ou arruamentos já existentes ou cujos projetos vieram a ser aprovados. São 31 artigos na lei que descreve como é o Código Ambiental de Patos de Minas. É comum andar em Patos de Minas e perceber que em vários calçadões como esse, há inexistência de árvores. Por outro lado, em outros locais, existem o verde, dá para ver que elas são bem bonitas e, segundo os especialistas, a arborização nos grandes centros urbanos ou em cidades pequenas até, influenciam com relação ao clima e também a absorção de água. A arborização ela tem um caráter térmico, né? Não só de embelezamento, tem muitas árvores que são bonitas e tudo mais, mas ela tem a sua influência, né? Nos estudos até mesmo das faculdades com relação à polinização, né? A situação de servir de abrigo para diversos tipos de aves, né? E também para o controle térmico da localidade. Quanto mais arborização nós tivermos, mais vai ser a possibilidade de você ter um ambiente mais limpo, um ambiente mais ameno do clima. A chuva ela cai, ela penetra e a água vai embora. Onde você tem uma árvore, onde você tem uma forragem, seja um arbusto, alguma coisa, você tem condições de manter a parte hídrica ali. Então facilita mesmo, até mesmo para o controle hídrico do município. Na visão de muitos, Patos de Minas é carente quando o assunto é arborização urbana. Falta. Eu falo que Patos de Minas é uma cidade linda. Eu sou belo-horizontina, mas eu sou apaixonada com Patos de Minas. Mas é claro que falta. Ao redor do colégio a gente tem algumas árvores, mas a gente vê que falta um pouco ainda desse verdinho, né, na cidade toda. Emily é diretora de uma escola que fica no bairro Copacabana. Ela realiza um trabalho de conscientização ambiental. Inclusive na praça, onde hoje ela caminha, há árvores que já foram plantadas pela educadora. A gente vê um pouquinho da história, né? Construir com os nossos filhos, saber que a gente está participando, né, do cuidado com o meio ambiente. Eu me importo muito com a natureza, eu tento usar tudo o máximo que é reciclável, natural, e eu cuido dela para a gente ter um futuro melhor. Ainda de acordo com o gestor da Organização de Desenvolvimento Sustentável do município, é preciso fazer um mapeamento e um estudo aprofundado para que a fauna e a flora sejam todas preservadas. Faz necessário de um mapeamento por região, identificar qual era a fauna do local, qual que era a flora do local, né? Porque nós temos aves migratórias, né? E elas se utilizam dessa parte arbórea justamente para fazer seus ninhos. Então há uma necessidade de um planejamento e execução eficaz. É a questão de plantar e manter, cuidar. Cada um pode fazer a sua parte plantando uma árvore e cuidando dela com muito carinho e responsabilidade. Tem lugares que tem muita árvore, mas tem lugares que ainda falta a gente plantar, a gente cuidar mais com carinho, porque às vezes as pessoas deixam de lado e esquecem da natureza. Depois do intervalo, o PRF inicia fiscalização para coibir o transporte irregular. E Procon DR e a NTT realizam a operação de combate ao transporte clandestino.
Informação nunca é demais. Alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo promoveram uma ação de conscientização no centro de Patos de Minas sobre a importância dos cuidados de prevenção contra o coronavírus. Usar corretamente as máscaras e álcool em gel, evitar aglomerações e outros cuidados. Muitos ainda não se adequaram a esses hábitos que, neste momento, são fundamentais para prevenir contra a Covid-19. E é por isso que as alunas do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unipam desenvolveram e colocaram em prática uma ação para conscientizar as pessoas sobre a importância das medidas de prevenção. Foi uma ideia que a gente recebeu no início do semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unipam, de pensar a cidade no pós-pandemia. Diante disso, nós resolvemos fazer uma intervenção urbana aqui no centro da cidade, pensando no número grande de pessoas que não estão tendo a consciência necessária diante da pandemia que estamos vivendo e que para a cidade poder continuar é necessário estar mantendo todos os cuidados de higienização e prevenção ao coronavírus. Então, para isso, nós trouxemos para as ruas o cabeção em forma do vírus e juntamente a ele vamos estar distribuindo máscaras e álcool em gel para as pessoas que estiverem aqui no centro. Para alguns, o uso de máscaras não é feito e nem levado em consideração. O senhor Isaías recebeu a máscara das estudantes durante a ação. Não vou mentir para você, não tô não. Mas, como os outros, que me dá uma falta de ar, né? Mas eu economizo o que uso, né? Eu tenho que usar. Eu para as pessoas usar, né? Eu não uso que eu tenho problema de ar, né? Já o senhor Robério acredita que a medida de prevenção possa evitar casos e mais casos, não somente de Covid-19, mas também de outras doenças. Porque tu bem antes, para entrar nos mercados, o povo não deixa. Como é que a pessoa vai comprar os alimentos, essas coisas? E essa doença, daqui que essa doença foi embora, nós temos que obrigar a usar essa máscara. Alguns de máscaras, outros sem ou usando incorretamente. Lorena, uma das estudantes que também participou da ação, ressalta sobre a importância da utilização correta desse acessório que hoje deve fazer parte do cotidiano de todo cidadão. Muitas pessoas estão usando corretamente, algumas viram que o Covid e totalmente foi e colocou já a máscara. O Procon de Patos de Minas, o DR e a NTT realizaram durante o fim de semana uma operação para coibir o transporte e a circulação de veículos clandestinos na região. Pelo menos 4 veículos em situação irregular foram abordados. A ação realizada pelo Procon de Patos de Minas, em conjunto com o DR e a NTT, teve início nesta sexta-feira. Durante os 2 dias, foram abordados diversos veículos, com o intuito de coibir o transporte clandestino de passageiros. De acordo com o coordenador do Procon, Rafael Godinho, esta é a 3ª ação em 3 anos consecutivos e a importância se destaca principalmente pela segurança do consumidor, que perde-a ao utilizar um transporte regular. E nós resolvemos fazer essa ação agora, justamente durante a pandemia, porque infelizmente o número de transporte clandestino aumentou de forma significativa nesses tempos. Nós tivemos uma experiência em torno de 30%, né, no aumento dessas demandas. E com isso vieram os acidentes, né? Não raras às vezes a gente enxerga graves acidentes, ceifando a vida de muitas pessoas. Foi uma iniciativa do Procon, daqui de Patos de Minas, que une os órgãos, a NTT, o DR de Minas, Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal, a fim de combater o transporte clandestino na região. Pelo menos 4 veículos em situação irregular foram abordados nesses 2 dias. E as verificações vão desde documentos incorretos ou a falta deles, até menores sendo conduzidos sem acompanhante. No dia de ontem a gente conseguiu fazer 4 apreensões pela parte da NTT, veículos que estavam irregulares passando aqui na região. Teve outros veículos abordados com problemas na parte de segurança também, que foram sanadas a parte de segurança para que eles pudessem seguir a viagem. Para uma empresa fazer o transporte remunerado de passageiros, ela tem que ter a autorização do governo. Sem essa autorização, esse transporte passa a ser irregular.
e os seus tomadores de serviço não têm nenhuma proteção. Diante do aumento do fluxo de veículos nas rodovias, em decorrência do período eleitoral, a escolha da data também foi estratégica para que o trabalho fosse efetivo. Eles passam aqui vindo muito da parte do Nordeste do Brasil ou do Norte de Minas também, tem muitos veículos passando aqui, quase todos em direção a São Paulo capital ou até mesmo interior de São Paulo. E são veículos, em grande parte, em péssimas condições de uso. São veículos que colocam em risco a vida tanto dos usuários do veículo, quanto também dos usuários da parte da rodovia. São aí, às vésperas das eleições municipais, um tráfego muito maior de pessoas nas rodovias, sejam pessoas com seus familiares, sejam os ônibus normais e sejam os transportes clandestinos. Então, por isso, essa fiscalização durante esses dias específicos. No caso dos passageiros, o condutor deve comprovar o procedimento da viagem durante um prazo mínimo de 72 horas. A NTT leva o veículo até um ponto seguro, onde os passageiros eles são desembarcados, e o infrator tem que comprovar o procedimento da viagem desses passageiros. Então o veículo ele vai ser apreendido pelo prazo mínimo de 72 horas, e para o infrator retirar o veículo do pátio, né, ele tem que comprovar perante a NTT que todos chegaram ao seu destino. Essa operação também teve o apoio da PRF. E a Polícia Rodoviária Federal iniciou neste sábado o trabalho de fiscalizações nas rodovias para coibir o transporte irregular de eleitores. A fiscalização acontece até às 18 horas do domingo. Nas rodovias é possível perceber o aumento do fluxo de veículos que vão e vêm. É que com a proximidade das eleições, muitas pessoas decidiram pegar a estrada para ir votar no município em que seu título está cadastrado. Com isso, a Polícia Rodoviária Federal também inicia o trabalho de fiscalização, com o intuito de evitar que eleitores sejam conduzidos para sua cidade em troca de favores ou de compra de votos. A Polícia Rodoviária Federal está na operação que busca coibir o transporte clandestino de eleitores. É uma prática lamentável, mas historicamente registrada, né? E acontece até os dias de hoje em diversos locais do país, e a gente espera que não aconteça na nossa região, mas para isso estamos trabalhando, que é determinados candidatos levam os eleitores até o local onde é obrigatório o voto, e em troca dessa carona, né, que é dada, não é uma cortesia, na verdade, é um transporte pago, o eleitor estaria obrigado a votar nesse candidato que lhe forneceu o meio de transporte. Nós estamos, então, durante todo o dia, né, de sábado, e também estaremos ao longo de todo o domingo, realizando esse tipo de fiscalização, e o nosso objetivo é parar os veículos, sejam eles de passeio, sejam os veículos de transporte de passageiro remunerados ou não, e vamos averiguar a regularidade de como é feito esse transporte. A expectativa de aumento no fluxo de veículos é de 30%. Logo, se espera que o número de veículos abordados durante a fiscalização também seja maior. Em razão da própria obrigatoriedade de voto, nós acreditamos no aumento no fluxo de veículos aí na rodovia. Inclusive já percebemos desde de manhã as pessoas já estão se deslocando, tivemos aí uma percepção no acréscimo do fluxo de veículos, né? E inclusive tivemos já, infelizmente, em razão da chuva, uma ocorrência, um acidente, uma saída de pista, nada mais grave, mas tivemos até em Patrocínio já registrando esse acidente. Em razão, então, dessa movimentação por conta das eleições, nós estamos aguardando a possibilidade de um aumento de até 30% no fluxo normal de veículos, né? E, é claro, com esse aumento no fluxo de veículos também vem a nossa fiscalização. Os que foram parados até o momento estavam com documentação regular. Além disso, também apoiam o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Para eles, é uma forma também de manter o direito à democracia. Não, tá certo, porque tem muita gente que vai compra de voto. Tá certo, tem que ter mesmo. Eu acho que tem que trabalhar em cima disso, sim. Aos condutores, o recadinho de sempre: manter a documentação do veículo e do motorista regulares, fazer as checagens necessárias às condições do carro e, claro,
dirigir com cuidado e responsabilidade. Nós aconselhamos, que ao sair de casa todo mundo esteja documentado e aí nós vamos ver se pertence ao mesmo núcleo familiar ou não pertencendo, se aquelas pessoas são amigas mesmo, são vizinhos, têm alguma conectividade próxima que justifiquem estar se deslocando para o local de votação naquele determinado veículo. Obviamente, se esse veículo for parado uma segunda ou uma terceira vez e a gente verificar que lá dentro estão pessoas que não pertencem ao mesmo núcleo familiar e aí já dá um indício de que estaria ocorrendo um crime eleitoral, nós acionaremos então, vamos encaminhar então a Polícia Civil, vai ser feito o flagrante, vai ser apreendido o veículo, e será aberta uma investigação para a responsabilização futura. Inclusive, podendo essa investigação alcançar o candidato, e nesse caso, esse candidato, seja ele vereador ou prefeito, podendo sofrer consequências que chegam inclusive à perda do mandato. Depois do intervalo, Justiça determina que pesquisas eleitorais divulgadas recentemente por Arnaldo Queiroz e Falcão sejam retiradas das redes sociais. E Dia Mundial do Diabetes reforça cuidados para prevenir ou conviver melhor com a doença. Devido a uma série de inconsistências, a Justiça Eleitoral suspendeu a divulgação de 2 pesquisas realizadas em Patos de Minas e divulgadas recentemente. As 2 decisões foram publicadas neste sábado. Os pedidos de impugnação foram feitos pela coligação com a Força do Povo e a candidata Maria Beatriz de Castro Alves Savassi, em face dos candidatos Arnaldo Queiroz e Luiz Eduardo Falcão. Segundo o documento emitido pela Justiça, a pesquisa de número 9185 de 2020, divulgada pelo candidato Arnaldo Queiroz, e a pesquisa 256 de 2020, divulgada pelo candidato Falcão, apresentam irregularidades, como contradição nos dados de gênero do plano amostral, irregularidade no sistema interno de controle e verificação, ausência de assinatura digital com certificado digital do estatístico responsável pela pesquisa, impossibilidade de o responsável técnico ter realizado as pesquisas. Além disso, conforme informou a coligação, indícios apontam que a pesquisa 9185 de 2020, encomendada pelo candidato Arnaldo Queiroz, é idêntica à pesquisa 256 de 2020, encomendada pelo candidato Falcão. Com isso, a decisão do juiz foi de que os 2 candidatos excluam de suas redes sociais as 2 pesquisas e que as empresas que realizaram as mesmas se abstenham de continuar divulgando sob pena de multa. Comemorado internacionalmente hoje, em 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes envolve campanhas de divulgação e sensibilização sobre o tema. A data foi instituída pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial da Saúde em 91 e conta com o apoio da Organização das Nações Unidas, que em 2006 assinou uma resolução reconhecendo o diabetes como uma doença crônica e de alto custo mundial. A Regina é motorista de uma empresa da cidade. Leva uma vida saudável, se alimenta bem, não bebe, não fuma, mas há um problema. Na família dela, muitos parentes sofrem com diabetes e nessa sexta-feira ela descobriu que também tem. A notícia assustou a mulher. Eu sinto muita dor nos pés, muita dor mesmo. Aí fui num lugar que não tinha nada a ver, mexer com coisa estética. Aí conheci uma biomédica, comecei a conversar com ela e ela falou assim que eu poderia ter artrite. Me indicou uma médica. Fui na médica, fiz todos os exames, tenho artrite. Estou tratando. Aí essa mesma biomédica me pediu para fazer um exame, que eu ia fazer um procedimento estético, né? Ela me pediu um exame de hemoglobina glicada. Eu não sei falar direito esse nome, não. Aí eu fiz e minha diabetes deu 300. Só que assim, para mim 333 é a mesma coisa, né? Que eu não entendo. Aí ela foi e me indicou para vir na doutora para poder fazer o exame. Assim, que ela já sabia que eu estava, mas ela não queria me assustar. Aí ela tá me cobrando sempre, aí eu vim hoje. Aí ela foi e me falou que realmente eu tô e que eu tenho que tomar insulina. Eu morro de medo. Eu tenho medo. Não vou esconder, tenho muito medo. Assim, porque a minha família
Assim, eu vi meu tio morrer por causa da diabetes, sofreu, ele fez hemodiálise quando a doutora estava falando. Ele sofreu muito mesmo, e assim, eu era muito próxima a ele. E 2 tios meus e minha avó morreu por causa da diabetes. E as minhas 2 outras irmãs também têm. Aí eu tenho um sobrinho também que tem. Aí, assim, por enquanto estava escapando só eu, agora não tá mais. Diante da pandemia, muitos pacientes tiveram seus hábitos alterados, como o padrão de alimentação, saída da dieta e aumento de ingestão de alimentos, redução da prática de atividade física, controle da doença, como o monitoramento da glicose periodicamente, e com isso, quem já tratava o diabetes ficou prejudicado e quem não sabia que tinha foi pego de surpresa. Como a gente está nesse período de pandemia, a gente tem notado um aumento importante na obesidade. E obesidade e sedentarismo têm relação com diabetes. Então, apesar de eu não ter um número real, olha, o diabetes aumentou tantos % na pandemia, nós estamos sendo mais procurados para controlar o diabetes dos pacientes, bem porque uma glicemia alta é fator de risco para mortalidade pelo Covid-19. Então, tem que estar com diabetes controlado. O diabetes é uma doença com uma série de fatores e complicações que podem surgir quando não é tratada. E pode ser controlada com medicamentos, atividade física e alimentação correta. Ele afeta o cérebro, levando a demência, levando a Alzheimer, levando a AVC. Ele afeta o coração, levando a doenças cardiovasculares como infarto. Ele leva a doença renal. Então, quem não cuida do diabetes, quem tem medo, porque o medo paralisa o paciente. Se o paciente ficar paralisado e não se cuidar, ele vai para hemodiálise, ou ele vai ter uma amputação, uma cegueira, uma impotência sexual. É importante tomar remédios, bons medicamentos, medicamentos prescritos para realmente abaixar a glicose, e não tem que esperar 1 mês para baixar a glicose, ela baixa imediato. Ou quando a glicose está muito alta, às vezes a gente precisa inicialmente de uma insulina para baixar essa glicose para o remédio funcionar. Então, é preciso procurar realmente tratamento precoce. Isso é muito importante. O estilo de vida saudável, o paciente fazer uma dieta saudável, sem produtos industrializados, então sem refrigerante, sem salgadinho de pacotinho, mais verdura, fruta, arroz, feijão, na quantidade ideal para aquele paciente. Fazer atividade física, evitar bebida alcoólica, não fumar, pode sim retardar o diabetes, e se tratar do diabetes tipo 2, pode até vir a não desenvolver diabetes. A Regina já entendeu o recado e fará o possível para manter o diabetes controlado e seguir com uma vida saudável. Eu tenho que parar de ter medo e tratar, porque eu não quero chegar nessa situação, sabe? Estou um pouco emotiva porque a notícia é triste. E eu fiquei sabendo agora. E agora a gente volta a falar sobre as eleições. Faltam poucas horas para o pleito e muitos eleitores têm se reunido, mesmo em meio à pandemia, em Lagoa Formosa, em festas e carreatas. A repórter Paula Mota está no local e traz mais informações. Bom, e aqui em Lagoa Formosa a movimentação é intensa. A gente observa que tem muitas pessoas, carreatas, carros de som, até trio elétrico, como a gente mostrou nas imagens, o pessoal daqui preparou. O que a gente observa também é que a maioria das pessoas não está fazendo uso de máscaras e nem, muito menos, fazendo aí o distanciamento social como deveria ser feito, para poder fazer qualquer tipo de festividade, qualquer tipo de celebração. As pessoas de fato acreditassem que o vírus ele acabou, como se ele não estivesse mais aqui ou que ele tivesse dado uma pausa aí nesse período eleitoral, que não é verdade. A gente vai continuar acompanhando aqui e eu volto com vocês aí no estúdio. Pois é, o que mais preocupa nesse caso é em relação à pandemia, né? A aglomeração, as regras, o distanciamento e os cuidados para evitar a doença, provavelmente nesse caso, não estão sendo aí respeitados em Lagoa Formosa.
Bom, e que a pandemia mudou muitos hábitos da população é fato, mas o gosto pelo cultivo de plantas tem chamado a atenção. Para os floristas, uma mudança muito bem-vinda. Luciana, Fábio e Alice. Uma família e um gosto em comum: plantas. Juntos, eles cuidam de um viveiro em Arraial dos Afonsos. Segundo Fábio, foi a sogra, Alice, quem deu início a essa história. A mulher é apaixonada por plantas e há cerca de 3 anos começou a plantar mudas, mas depois construiu os espaços para abrigá-las e hoje são diversas espécies, cada uma mais bela que a outra. Até o nome do local foi escolhido para homenagear a família, Marieta, mãe de Alice, cuja bondade pelas pessoas foi herdada pela filha. O negócio deu tão certo que eles decidiram unir a paixão pelas plantas ao conhecimento de como cultivá-las. Ao longo desses 3 anos nós trabalhamos em Goiânia com grandes agrônomos nos grandes condomínios de luxo e cuidamos da parte de nutrição. Inserimos um produto aqui de Patos, em Goiânia, no mercado goiano e deu muito certo. E hoje nós estamos trabalhando com esse mesmo produto aqui em Patos de Minas, não só no aspecto de vender planta, que a gente tem essa preocupação, mas também a grande preocupação é no trabalho de nutrição das plantas. Além disso, o que os motiva a manter o espaço não é o valor mercadológico, o rendimento gerado pelo cultivo das plantas, mas sim a possibilidade de unir pessoas, principalmente as crianças, num ambiente agradável e familiar. As pessoas têm descoberto esses valores, resgatado esses valores, né? Então, em busca da vida pelas plantas, e o que a gente busca aqui é a valorização das pessoas, a busca da vida, valorizando o tempo aqui que a gente tem com as pessoas. Isso para nós é muito importante. Nesse período de pandemia, a demanda por plantas cresceu bastante. Grande parte dos nossos momentos de lazer e satisfação foram tolhidos de nós. Então agora nós procuramos nas plantas trazer isso um pouco mais para dentro de casa. E aí o mercado vem aquecendo, a gente acredita que não só na pandemia, mas depois dela o cultivo de plantas vai só crescer. Como justifica a Lurdinha, que também é empresária e florista, o cultivo de plantas e flores começou a ser uma das apostas para quem procurava transformar a casa em lar. Agora, com a pandemia, está em casa, não tem o que fazer e descobriu esse lado. Então mudou muito. As pessoas que estão em casa querem uma energia nova para casa, querem aprender a cuidar. E durante a pandemia, a procura maior tem sido por plantas mais fáceis de serem cuidadas. As pessoas procuram plantas fáceis de cuidar, principalmente aquelas que têm uma rotina um pouco mais acelerada. Uma com flor que é muito fácil para cultivar seria violeta. Agora tem também as outras, suculentas, barba de Moisés, sabe? São uns pendentes E conforme aumenta o interesse pelas flores e plantas, cresce também a união entre as pessoas e olhar mais atento às belezas da natureza. Gastando tempo com os nossos filhos, com os amigos das nossas filhas, a aprender a cultivar, a aprender a trabalhar com as plantas, a respeitar de uma forma geral os animais que aqui estão, e a gente gasta esse tempo de qualidade com a família. Você sabia que pedras e cristais podem ter efeitos curativos, protetores e energizantes? Veja só. As pedras preciosas sempre foram fonte de fascínio, poder e elegância. No caso da Roberta, a paixão por pedras começou logo cedo. Minha mãe fala que desde pequenininha, onde a gente viajava, eu via um cristal, eu pegava. Mas não sabia o significado, nem qual propriedade que ela me trazia. Mas elas significam muito mais que beleza. Muitas civilizações ao longo da história fizeram uso de cristais e de seus poderes para produzir efeitos psicológicos, físicos e espirituais, fazendo com que a energia fluísse de maneira mais constante e harmônica no corpo. De muitos e muitos anos atrás, né, onde que começaram
a ver a energia da natureza para os homens. Aí foi onde que eles começaram a acreditar e simplesmente começaram a fazer seus sentidos por cada significado da pedra. Suas propriedades terapêuticas se tornaram um objeto de trabalho da Roberta, que hoje lida diretamente com as pedras no seu dia a dia. Muita gente que me procura nem para comprar acessórios nem nada, para buscar a energia da pedra. Então hoje eu falo assim que é meu mundo mesmo, sabe? As pratas sempre foi e hoje os cristais mais ainda. E os benefícios de cada uma delas, segundo a Thaís, são muitos. A partir do momento que a pedra é da pessoa, ela tem que estar energizando ela para ter energia dela e da natureza. Só que tem um fator bem importante que o pessoal quase não sabe. Não é a gente que escolhe a pedra, é o cristal que escolhe a gente. Existem vários tipos de pedras que são de proteção. Então, cada pedra, ela te auxilia também em 3, 4 pontos, né? Porque o cristal ele te auxilia emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Mas para tirar proveito, é preciso saber como usar e como cuidar das pedras. Para cada área, né? Igual tem o cristal, que ele é amplificador de energias, né? Ele consegue transformar a energia negativa em energia positiva. Tem a turmalina negra, que é ótima para energia negativa, que é um bloqueio também para magia negra. Essa aqui é a pirita, ela contém pó de ouro nela. E essa aqui é drusa, ela vem direto da natureza, ela não foi passada pela energia humana. Essa aqui é o Nakita, que ela é antidepressiva. Para quem tem ansiedade, ela ajuda bastante, o pessoal gosta de dormir com ela debaixo do travesseiro. Os quartzos são as pedras que o pessoal mais procura. É o quartzo rosa, que é a pedra do amor, da felicidade, da alegria. Tem também a citrino, que o pessoal gosta muito dela, porque ela é para clarear as ideias também e atrai dinheiro, ela atrai fortuna. E é importante mostrar também essas aqui, que é a asdrusa, que é a selenita, né? Que é a pedra que limpa todas as outras pedras e ela se limpa sozinha. Muita gente gosta de usar como amuleto, pulseira, chaveiro. Eu mesmo uso as minhas em pulseira, anel, coloco também debaixo do travesseiro. E onde que eu vou, tem a minha no meu chaveiro também. E assim a gente encerra a edição de hoje do NTV News. Não se esqueça que a NTV fará a cobertura das eleições, a apuração dos votos, amanhã a partir das 16 horas. Fique ligado. Eu volto também na semana que vem. Te aguardo. Boa noite.